Vamos lá, estamos de volta aí então, começando a nossa live. Sejam bem-vindos aí ao nosso canal Áureo. Tivemos uma pequena, um pequeno probleminha técnico aqui no início, mas acontece, né? E hoje recebendo um convidado para lá de especial, para lá de uma pessoa do bem, de um coração excelente, que é o Diego Oliveira, lá de Aguaí. Diego, a gente tem a oportunidade de trabalhar junto, desenvolver mediunidade junto, e a gente vai estar falando do tema incorporação na Umbanda. E você pode fazer perguntas aí no nosso chat, né, ao vivo, também comentar, só que você tem que estar inscrito no canal. Então, se você está acompanhando aí, mas não está inscrito, se inscreve no canal que você consegue fazer perguntas, tanto para mim quanto para o Diego, para o Tosso aí que está na produção. Fala aí, Tosso, parece teu rosto aí para nós. Boa noite a todos. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês quiserem, estou à disposição e estarei aqui para auxiliar. Maravilha! Rodrigo Tosso na produção aí, um dos nossos patrocinadores também, Elétrica Tosso, né? A gente vai soltar o telefone na descrição. Quem quiser ajudar no patrocínio do canal, a gente vai colocar uma TV aqui, ó, na próxima edição. Hoje não deu tempo, né, Tosso? Foi uma correria danada e essa televisão não deu tempo da gente colocá-la aqui. Promessa que na próxima já estará. Já, já, já. E aí a gente vai rodar esses patrocinadores nessa TV durante toda a transmissão, tá? Então, se você quer ser um patrocinador do nosso canal, entre em contato com a gente aí pelos nossos canais, que a gente vai ter o enorme prazer aqui de divulgar sua empresa, seu negócio aqui no nosso canal Áureo. Beleza? E hoje a gente tem prêmio, né? Tem presente. Isso. Quem conseguir fazer uma gorjetinha pra gente aí no valor de R$ 10, a gente vai estar dando o audiobook Eu Preciso Encontrar o Amor, na doação de R$ 10 e na doação de R$ 50, aí você vai levar para casa um curso de projeção astral. Olha que bacana, hein? Muito mais barato que o preço original, tá? Você que conseguir ajudar. E como que eu dou, Pedro? Só escrever a palavra doar no nosso chat aí, que vai aparecer um link automaticamente para você e você vai conseguir fazer a doação aí. Vai aparecer seu nome na tela, nós vamos fazer uma festa aqui e ganhou o prêmio, beleza? É isso aí, Tosso? É isso aí, para incentivar, para poder a gente melhorar, né? Melhorar o canal, melhorar. Canal, Muito importante isso, né? Com certeza. para poder reverter, né? E nossa convidada especial aqui, a Isis, acho que tá aparecendo em cima aí, tá querendo cutucar minha orelha aqui. A nossa gatinha do canal Áureo, como sempre, aparecendo aqui de fundo, né? Mas vamos lá, gratidão, meu irmão, né? O Diego Oliveira, da cidade de Aguaí, ele é gestor de tráfego, né? Um dos melhores do Brasil aí, sem delongas, né? Um dos melhores do Brasil, sem sombra de dúvidas, e também é um bandista, né? E aí vai falar sobre incorporação na Umbanda. Vamos bater um papo aqui sobre incorporação na Umbanda, e o pessoal vai fazendo perguntas aí, a gente vai gerindo, né? Esse papo aí. Combinado. Para frente até o final. Tá bom, Diego? Então, queria que você se apresentasse em primeiro lugar e que também você falasse do seu início aí, como você começou nessa linha da espiritualidade, da Umbanda, enfim, né? Como foi esse início aí, pra gente começar essa conversa e a gata não arrancar tua orelha aí. Ela gostou de mim, virou minha amiga. E aí, pessoal, beleza? Boa noite a todos vocês. Prazer, meu nome é Diego Oliveira. Como o Pedro já falou, eu trabalho com marketing digital em geral. E faz aproximadamente 9, 10 anos que eu tô dentro da religião também, que é a Umbanda, que eu descobri a Umbanda de verdade, né? Acho que como a maioria, né, descobre, ou se descobre pelo amor ou pela dor, né? E o meu foi literalmente pela dor. Eu tava numa situação, assim, da minha vida onde eu morava sozinho e tava bem difícil, não conseguia emprego, minha vida tava daquele jeito, bem bagunçado mesmo, assim. Tinha uma mentalidade muito pequena e fui convidado para fazer parte, para ir numa gira, para fazer parte de um centro, um dia, por uma pessoa. E aí eu aceitei. Aí quando eu cheguei lá, fui passar com a entidade ali para tomar um passe. Opa! Peraí. Acho que a gatinha não vai dar. Produção tirar a gatinha aí. Não vai dar certo, não. Aí eu fui. A gente tem um delayzinho aí, mas é normal, viu, produção? É normal. Vamos lá. Aí fui tomar um passe dentro do centro, aí a entidade falou para mim, olha, aquela coisa que todo médium escuta, né? Olha, você é cavalo. Eu, o que é isso? O que é cavalo, né? O que é burro?
Aí ela me explicou que eu poderia um dia me desenvolver e eu me interessei muito por aquilo ali. Aí, a partir daquele momento ali, eu comecei a me desenvolver em um centro lá na minha cidade, lá, Jaguaí também, que eu aprendi bastante coisa. E a partir disso comecei a estudar bastante, fazer cursos, ler livros e estudar bastante sobre a religião de fato. Eu não entendia antes do que era isso. E naquele momento eu sabia que era aquilo que eu tinha que fazer. Eu já tinha passado por várias outras religiões. Eu já tinha estudado a religião de Testemunho de Jeová, por exemplo, quando eu era pequeno com a minha avó, eu tinha que fazer isso, sabe? Tinha que estudar e tudo mais. E a partir daquele momento eu decidi me dedicar. Fiquei um tempo me desenvolvendo lá na cidade de Jaguaí. Aí até que depois eu parei de me desenvolver lá e vim aqui pro centro, né? Onde a gente se desenvolveu junto. Aí começa nessa história, assim, junto com o Pedro, né? Até hoje o que eu sei daí pra frente de Umbanda e de religião foi que eu aprendi, assim, através do Pedro, que era, trabalhava a gente, a nossa mediunidade ali depois disso. E aí começa a história da incorporação, né? Na Umbanda, aquele negócio que É todo até mundo pede. interessante você ter falado aí a questão do cavalo e do burro, né? Que tem muita gente que às vezes pode estar assistindo que Não sabe não o que é, entende, né? né, da Umbanda, né? Por exemplo, no Espiritismo, eles costumam falar aparelho, né? Ou alguma coisa do tipo, né? Instrumento Uhum, também, né? Só que aí, na Umbanda, a gente gosta de usar algo vivo, uhum. né? É interessante a pessoa saber, porque o instrumento ou o aparelho, ou, né, nesse sentido, é algo inanimado, é algo que não tem vida, né? Quando a gente fala, as entidades nos chamam, né, carinhosamente cavalos, né? Já a parte de esquerda, Exu, Pombagira, Exu Mirim, Pombagira Mirim, já gosta de chamar a gente de burro, né? Um pouquinho mais mais puxadinho, né? Mas é algo vivo, Sim, né? É algo que é domável, né? É algo que consegue ganhar uma disciplina, ser é treinado, né? forte, É forte, vai para tá na linha frente, de né? frente. Então é essa a, a, a intenção de chamar-se os médiuns, né, de Umbanda de cavalos ou burros, né? É, Que é interessante o pessoal saber também, né, Diego? porque às vezes tem um curioso que vai assistir, não entende, né? Porque essa live aqui hoje serve para aquele curioso, serve para Logicamente, aquele médio que ainda não é o médio para que tá se todos, né? desenvolvendo, é para todos, né? Para todos, literalmente. E aí, cara, ali eu comecei a participar, não só, eu comecei a ir, né, como para tomar um passe e tudo mais, até que tive a oportunidade de ser convidado pelo Pedro, por todos de fazer parte da casa. E ali comecei realmente a me desenvolver, a incorporação na Umbanda, porque até então eu ainda não incorporava do jeito que eu vou explicar aqui sobre isso, como que foi, assim, e tudo mais. Aí eu tive a oportunidade de ser desenvolvido ali, essa parte pelo dedo, assim, que eu mais lembro, assim, com mais frequência, pelo Tatá, né, que mais estava ali para desenvolver a gente. Mas foi literalmente incrível. A experiência que eu quero falar, tem a experiência do livro, né, que a gente estuda, dos cursos que a gente faz, tem a entidade, que ela ensina a gente bastante coisa, e aí tem o que a gente aprende sobre tudo isso. Então, o que eu vou falar hoje é tudo sobre aquilo que eu aprendi, porque eu acho que eu sou um médio, assim, tenho 10 anos, 9 anos, eu acho que eu sou iniciante, então eu acho que vai ajudar bastante quem está começando também, sabe? Justamente. Nessa parte. E esse começo do desenvolvimento mediúnico, como que foi isso aí na questão da incorporação? As primeiras incorporações, o que você sentia? Quais eram os seus sintomas mediúnicos? É, quais eram os seus maiores desafios e nesse início de incorporação? As suas dúvidas, né? Os receios, muitas vezes, né? E depois como que isso deslanchou também? Cara, muito legal. Primeiramente, eu quero deixar bem claro que eu quis isso. Eu queria muito isso. Então eu deixava fluir. Então acho que parte daí, você querer e deixar fluir. Então eu acho que isso que você perguntou é muito interessante. Porque quando você está começando a se desenvolver na Umbanda, principalmente quando você vai ser um médium ali passista, que você vai fazer a incorporação ali, é legal o que você falou sobre o sentido, aquilo que você sentia. Porque o médico, quando ele está desenvolvendo, o Pedro, ele sempre vai embora para casa falando assim, ó, hoje eu senti. Ele fala assim, hoje eu senti que a minha mão queria desenhar um ponto, hoje eu senti que a minha boca queria falar alguma coisa, hoje eu ouvi alguma intuição, ouvi uma voz. Então, é legal na Umbanda, quando você está começando,
É como se a sua entidade tivesse, sua entidade não, a entidade que trabalha junto com você estivesse aqui e você está aqui. Quando você está tendo esses sentidos, é literalmente as suas entidades, elas estão desenvolvendo em você cada um dos sentidos que ela vai trabalhar mais para frente. Então, ali é literalmente um desenvolvimento, porque um dia você vai pegar uma pemba, vai riscar um ponto, no outro dia você vai conseguir soltar a voz, falar com alguém. E uma coisa muito interessante é que a entidade que está ali desenvolvendo aquele médium, ela tem que saber desenvolver o médium. E eu olhando para trás hoje, lembrando tudo que eu fui desenvolvido, eu vejo que o Pedro, junto com as suas entidades, faziam, e ele simplesmente ele tem que entender como ele vai desenvolver, ele não vai desenvolver você, ele vai desenvolver esses sentidos da entidade. Então, como que eu fui desenvolvido ali com o Pedro, por exemplo? Como que eu fui entendendo esses sentidos? A gente fazia ali uma roda de médios que estavam sendo desenvolvido ali no início mesmo, e ali ele estimulava a gente a se desenvolver. A gente simplesmente não ficava ali sem noção nenhuma do que estava acontecendo, rodando sem parar. Não, a gente era estimulado a se desenvolver. Como? Por exemplo, como eu vou estimular um sentido da fala? Ele colocava um médio de um lado do outro. Sempre tem, no meio do desenvolvimento, um cara que fala mais do que o outro. E Sim. aquele cara que ele fala, ele estimula os outros, porque ele chega e vai conversar com o outro. E não tem como você não falar nada. Você vai falar. E aí você estimula, ali falando, você começa a falar. E aí você vai embora com aquele, hoje eu senti que eu falei uma coisa diferente, sabe? Então isso é muito legal. Agora, por exemplo, como que a entidade que é a chefe, a entidade que está desenvolvendo as outras entidades, como que ele vai fazer para desenvolver a sua mediunidade? Ali era muito legal que, por exemplo, eles traziam as roupas para o médico que está se desenvolvendo dar o passe. Cara, aquilo ali é mágico, Pedro. Sério mesmo, aquilo ali É uma coisa simples, mas que aquilo ali é pro o. médico tá se desenvolvendo. Chega a me arrepiar, cara. Porque quando você tá mesmo ali de mente aberta, e você começa a sentir a entidade, não é uma roupa, é um negócio que começa a acontecer dentro de você. O Pedro até se emocionando ali. Começa a acontecer dentro de você, que aquilo ali vai te dando o que é ter uma noção de dar um passe. Por quê? Eu lembro exatamente uma vez que eu tava dando um passe numa camiseta e como que eu fui desenvolvido? Então, você começa a desenvolver os sentidos, o tato, olfato, paladar, audição, movimento, fala. Você começa a desenvolver esses sentidos. Só que você não está incorporado ainda quando você está sentindo essas coisas, entendeu? É lógico que depois você vai continuar sentindo, mas quando que você realmente vai incorporar? Quando todos esses sentidos foram desenvolvidos e a sua entidade ela consegue ficar mais tempo junto com você, meio que ela não controla você, ela não manda em você. Só que o meu desenvolvimento, eu entendi que brota-se um pensamento dentro da minha cabeça, e aí esse pensamento é sobre aquilo que a entidade está falando para mim. Então, quando você está dando um passe, brota-se, quando você está dando um passe numa camiseta, brota um pensamento na sua cabeça, e aí você vai do médio acreditar ou não naquilo ali. O que quer se desenvolver? É você conseguir acreditar naquele negócio esquisito que está aparecendo na sua cabeça. Então, Isso é dava- interessante. Isso é é muito interessante louco, até né? te cortar aqui para que é a questão do aprender a filtrar, né? A filtrar o que é seu e filtrar o que é do guia, da entidade, Isso. né? Porque muita dúvida no início é essa. A gente está falando na live anterior sobre isso, né? Que é aquela famosa dúvida que os médiums têm, né? Sou eu ou é o guia? Sim. Né? Principalmente no início isso acontece demais, né? E aí você aprender, e isso eu falo que é excelente, né? Eu falei na outra e vou falar hoje de novo. Isso eu acho maravilhoso. As pessoas não acham ruim comigo. Mas como é que você acha maravilhoso ter dúvida, né? Porque você É tem que. dúvida. Então, justamente, porque quando você tem dúvida, quer dizer que tem duas consciências. É. Porque quando você não tem dúvida, é só Só você, você. não é? Simples E assim. quando você tem dúvida, você acaba tendo duas consciências, e aí vai de você aprender a filtrar o que é seu, o que você já está acostumado no dia a dia, e o que é diferente. Sim. E aquilo que é o diferente é o guia, é a Sim. entidade, né? Sim. Então isso é interessante o pessoal também saber. Vamos lá, Tos, tem alguma perguntinha aí para a gente continuar? Tem sim. Vamos começar com o do Heron. Ele está perguntando, Diego, no seu processo de desenvolvimento mediúnico, já aconteceu de trocar de entidade de trabalho? Por exemplo, você está incorporado com o Exu e passou a trazer um segundo Exu.
como exemplo. Não só no desenvolvimento, mas isso daí acontece muito quando você está dando um passe também. Às vezes você está dando um passe e a entidade ali, você sente, e fala, a entidade vem e fala, olha, vai vir uma entidade diferente aqui, às vezes você não incorporou aquela entidade, às vezes sim. Se você já incorporou, é mais tranquilo. Se você não incorporou, ó, daí a própria entidade que está ali ela te prepara. Na sua mente, ela, ó, você fica assim, fica tranquilo, só que eu preciso dessa tal energia, a gente vai fazer tal trabalho, então aguenta aí que eu já venho. Aí ele troca de energia, vem outra entidade, faz o que tem que fazer, e depois a outra entidade de trabalho volta e continua. Mas você sente que aquela entidade continua do seu lado, sabe? Agora, no desenvolvimento, também, no desenvolvimento é assim também. E no desenvolvimento já cabe colocar, que a dúvida da Ana também, por que que no desenvolvimento no começo tem tanta dificuldade para abrir os olhos da Ana Oliveira? Isso, muito muito E legal. manter a incorporação com os olhos abertos. É porque acontece assim, ó. Primeiro, você fica com o olho fechado, porque quando você fecha o olho, você basicamente tira de você muitas coisas que poderiam estar influenciando no seu pensamento. Quando você fecha o olho, você já se conecta um pouco mais aqui dentro de você. Porque o desenvolvimento, primeiro, a gente estava falando sobre os sentidos. Então, por exemplo, o desenvolvimento, primeiro, você vai começar a sentir uns arrepios. Você vai sentir uns arrepios. É o que você vai sentir. Você vai embora para casa e vai falando assim: nossa, hoje eu saí do centro arrepiado, senti um pouco de tontura, né? Você vai falar. Esse é o começo do desenvolvimento. Aí depois você chega a sentir alguma vontade. Aí você começa a sentir vontade. Você fala, vontade de desenhar, vontade de falar. Aí você tem vontade de conversar com as pessoas, vontade de. Às vezes tá passando alguém, você vê aquela pessoa, você tem vontade de falar com ela. Você não sabe o que você quer falar, mas a entidade quer falar. Você tem que confiar, chamar a pessoa e deixar a entidade falar o que quer, sabe? Às vezes isso é uma coisa que acontece, às vezes, no desenvolvimento. Tá passando alguém, você tenta. Você quer falar com aquela pessoa, você fala, nossa, eu não vou falar, não, o que é isso? Você tá E às maluco? vezes Por que você você quer não tá fazer isso? travando, né? Você trava a entidade de fazer. Por que você trava? Porque você não sabe o que a entidade vai falar, você ainda não Justamente. tá desenvolvido, você não entende isso. Mas se a Uhum. pessoa chegar na sua frente, a entidade desenrola. Ela vai falar o que tem que ser Sim, feito. sim. Ela vai fazer. Então, a partir do momento que você começa a desenvolver, você a partir do momento que você começa a abrir o olho, é um dos momentos mais difíceis, porque ali é onde que você se retrai, você fica ali, nossa, e agora? Você fica bem concentrado ali, naquilo ali. Então, esse é o desenvolvimento, é você aprender a movimentar fazer o movimento da mão, às vezes você vai manipular uma energia, às vezes você nem sabe porque você está mexendo ali, a entidade está puxando uma energia do Congaine, a entidade está fazendo uma limpeza, ela estava fazendo uma limpeza de outra pessoa, você não sabe o que que é isso aqui que ela está querendo fazer. Mas é manipulação de energia, sabe? É manipulação energética. Aí depois você começa a ouvir, a sentir, a querer conversar com as outras pessoas. Quando todos esses conjuntos já estão desenvolvidos, a entidade ela permanece mais tempo junto com você. Aí que você vai para um nível de consciência, de fato. Aí sim a entidade ela vai comunicar com você no nível de consciência. Porque no início você só está sentindo uns impulsos, você não É tem ainda essa a irradiação, né, que a gente fala, né? radiação. Aquela de sentir, mas não é um acoplamento completo, né, daquelas tomadinhas. Que nem a gente fala que o processo de incorporação seria o acoplamento, né, da energia da entidade através dos nossos 7 principais chakras, que fosse como se fossem tomadas, né? Elas se conectam ali e essa conexão acontece, independente de ser início ou final, mas o próprio médium, muitas vezes, ele bloqueia mesmo, né? Ok. Por medo, insegurança, outras questões, a falta da concentração. É, E por isso que era a questão do olho aí, né, da Ana, a questão do olho da Ana aí. Muitas vezes o médium, ele acostuma no início a trabalhar com o olho fechado. com o olho fechado, né? E aí na hora que ele começa a abrir o olho, ele se distrai. Ele começa a ver outras coisas, né? E se distrai daquela conexão. Esse é talvez um dos maiores desafios, né? Uhum. De no início começar a trabalhar com o olho aberto, né? É manter a concentração e o foco nessa conexão com o seu guia espiritual, Exatamente. né? Então eu costumo falar que nós temos que isolar você e o guia. Você se isola em um só. É. Você tem que se sentir um só, e essa conexão mental que você falou, né, ir filtrando o que é seu, o que é do guia, que são os pensamentos diferentes, e ainda assim manter o foco no que você está fazendo nessa conexão com o seu guia, porque aí você consegue trabalhar com o olho aberto naturalmente. Eu costumo falar no desenvolvimento, até o Diego sabe, para os médios ficarem facinho. Você tem que se soltar, você tem que se
entregar, né? Uhum. É a mesma coisa assim, a pessoa que vai ser hipnotizada nas hipnoses. Hipnose, até a gente precisa achar um hipnólogo aí pra gente trazer aqui, né, Tosso? Boa. Falar com a gente, acho que é bacana, hein? Seria muito bom. Hã? Vamos achar um aí, uma, né? Uma. Quando você vai passar por uma sessão de hipnose, tanto faz regressiva ou dessas que o pessoal costuma fazer, até que tem uns vidinhos aí, né, que o pessoal gosta de fazer tipo um show mesmo assim, né? Se a pessoa que vai ser hipnotizada, ela não se entregar, ela não confiar nesse hipnólogo, o que acontece? Ela não vai ser hipnotizada. Sim, com É certeza. a mesma coisa na incorporação. É. Se ela não se soltar, se ela não se entregar, se ela não ficar fácil, a coisa não vai rolar. E uma coisa também é assim, o desenvolvimento mediúnico, ele não começa e não termina dentro do terreiro. Ele é 24 horas. Quanto você vai para uma gira na quinta-feira, você sabe que toda quinta-feira você vai para uma gira e ali está fazendo desenvolvimento mediúnico. A partir do momento, aqui está a sua mente. A partir do momento que você entende que você tem que diminuir o barulho que tem dentro da sua cabeça para ir na gira, aí é melhor. A entidade ela vai estar ali, ela vai estar junto com você. Sim. Só que se o seu nível de barulho tiver mais alto do que a entidade consegue falar para você, do que você consegue entender, você vai ouvir os barulhos, você vai ouvir o barulho que está dentro da sua Vai cabeça. conseguir a conexão. Quanto menos barulho você tiver, que eu chamo isso de equilíbrio, sabe? Sim. Eu chamo isso de equilíbrio. Quando você tá muito bem equilibrado. Por quê? Você tá ali tranquilo, em paz. Então você abaixa o barulho que tem na sua cabeça e aí você consegue ouvir muito mais a entidade. Então isso faz parte do desenvolvimento. Você diminuiu o barulho que está na sua cabeça e deixar a entidade. Nisso é muito legal quando acontece essa conexão perfeita que você falou. É como se a entidade estivesse aqui e você aqui. Você desenvolveu a fala, você vem um pouquinho mais perto. Você começou a riscar um ponto, você vem um pouquinho mais perto. Você conseguiu falar, conseguiu abrir o olho, você vem um pouquinho mais perto. Você conseguiu entender o que a entidade está passando na sua mente, você começa a fazer isso daqui com a entidade e começa a ficar muito legal. Aí volta naquele assunto que eu estava falando aquela hora. A entidade deles traziam a camiseta e a roupa para a gente dar o passe. E aí, eu lembro que naquele dia eu dei um passe numa camiseta e a entidade falou assim, ó, chama essa pessoa que tá aqui, porque não é ela que tá com problema, tem uma pessoa em casa que tá com esse problema aqui e eu preciso falar para ela fazer alguma coisa com essa pessoa. No meu coração, Diego ali dentro, e agora? Se eu chamo essa pessoa, isso não tem nada a ver com isso. Eu falei, eu peço desculpa e vamos ver o que vai acontecer. Lógico. Aí eu chamei uma pessoa, falou, a dona dessa camiseta, pode chamar ela. Cara, eu não sei o que eles arrumaram. Ela chamou outra pessoa, foi lá, encontrou outra pessoa, trouxe outra pessoa, e falou, ó, essa pessoa aqui tá com problema, assim, acho que era no rim, alguma coisa assim. A pessoa começou a chorar, cara. A pessoa começou a chorar. Ela falou assim, eu só vim aqui hoje por causa disso, pra mim saber, sabe, pra mim receber alguma coisa. E a pessoa começou a pessoa chorar. estava na dúvida do que era talvez a enfermidade, né? E foi ali buscar o E a auxílio. entidade cruzou a camiseta e falou pra ela o jeito que ela tinha que usar, o que ela tinha que fazer pra poder ajudar, né? Pra poder dar um auxílio espiritual naquele momento. Uhum. E aquilo ali, pra mim, eu comecei a acreditar que a entidade falava comigo. Aí, você entendeu? Aí isso começou. Como eu comecei a acreditar, isso começou a acontecer com muita frequência, sabe? Com muita frequência, muita frequência. Isso não sou eu, é o guia. Não, é o guia. Não, quando é você, você sabe. Cabe já uma pergunta. Tem mais uma pergunta aí, Tosso? Vamos lá. Nessa que você citou sobre ser você ou o guia, né, a Isa Lobo fala, né? Sou eu a entidade. Quanto tempo para essa dúvida passar, né? Eu acho que é nesse momento, quando depende muito da entidade de quem está te desenvolvendo, dos estímulos que você leva. Por exemplo, se você faz desenvolver e aí você fica no cantinho ali, com o olho fechado, com a sua entidade, e aí depois você vai embora, fica no olho do cantinho, vai embora, fica no cantinho, você vai ficar assim Tem que ter o estímulo, pra né? sempre. Você tem que ter os estímulos. A Thalita Nogueira, dentro desse contexto, ela pergunta, pode acontecer de uma entidade abandonar o médium no meio de uma incorporação? Acho que cabe tanto ao desenvolvimento quanto a Essa aí desenvolvida, acho que eu né? até posso falar. Isso é muito Seria- difícil pra mim. Eu nunca passei por isso. Repete a Então, pergunta, Diogo, só para mim Vamos lá, entender. a Thalita, ela pergunta, pode acontecer de uma entidade abandonar o médium no meio de uma incorporação? Está acontecendo a gira, a incorporação, e ele deixa o cavalo. Então, depende da situação. Abandonar o médium jamais. Isso não vai acontecer jamais, né? Porque a entidade, o guia, assim, eu vou falar num sentido geral primeiro, depois eu vou chegar nesse ponto de acontecer alguma coisa, né? Que pode acontecer, né? Pode acontecer numa gira.
Mas de uma forma geral, né? Que tem muita gente que tem essa dúvida também, viu, Diego? Nossa, Tem muito essa boa dúvida de, por exemplo, assim, eu saí de uma casa, por exemplo, né? Saí de um lugar meus guias vão ficar lá naquela casa. Não, não. A espiritualidade é sua, não é da casa, né? Esses guias que te acompanham, esses mentores espirituais que te acompanham, são seus familiares. Eles querem seu bem, estão com você talvez muito antes do seu nascimento. Escolheram fazer isso, né? Eu escutei do guardião uma vez, que foi até perguntado para o guardião se ele, como que ele, né, mantinha essa relação, esse contato nessa vida com o médium. E o guardião respondeu assim: é um prazer e eu não tenho nada melhor para fazer do que te ajudar na sua evolução. Porque 100 anos aqui, vamos supor que a gente viva 100 anos, que é muito, né? É isso aqui para nós. A gente piscou, já deu esses 100 anos. Então, para mim, ajudar você é a mesma coisa se fosse um dia, 2 dias. E esse um dia, 2 dias, eu quero aproveitar ao máximo para te ajudar, para te auxiliar, porque daqui a pouco pode ser invertido esses papéis e você que venha me auxiliar, você que venha me ajudar, como amigo, como familiar espiritual, como ancestral, né? Que a gente é conectado já, né? Sim. Isso numa forma geral. Agora, acontecendo alguma coisa no terreiro, pode acontecer. Pode acontecer da entidade desincorporar ali, né? Cortar essas tomadinhas, né? Essa ligação que está feita ali por algum motivo ou outro, por necessidade do próprio médium. Por exemplo, somos seres biológicos. A gente tem que entender que incorporação não é possessão, né? Tem um livro com esse nome, inclusive indico, do Alexandre Comina, editora Amadas, né? Que é muito bom. Incorporação não é possessão, é uma parceria, na verdade, do qual são duas consciências ou mais consciências ali trabalhando com um médico. E o que acontece? Somos seres biológicos, então temos necessidades de banheiro, por exemplo. De necessidades, por exemplo, deu vontade no médio de urinar, deu vontade no médio, né, de fazer suas necessidades fisiológicas. O que acontece? Pode ser que a entidade, naquele momento, entenda essa situação e vai entender, logicamente, né? Que muita gente acha que os guias são tapados às vezes, né? Que tem muita gente que ainda usa aquela questão do Cambone, acender as coisas. Não, a entidade sabe fazer. A entidade tem graus evolutivos mais do que a gente, né? Conhecem o terreiro mais do que a gente, conhece as nossas coisas que a gente usa mais do que a gente. Logicamente que ele vai saber pegar ali na caixinha um isqueiro, por exemplo, acender o seu charuto, se virar, para não depender do Cambone, que eu gosto de falar que o Cambone, na verdade, não é para o médico, o Cambone é para assistência, é para dar apoio para as pessoas que estão na assistência, né? Os médiums se viram com seus guias, e os guias sabem disso, os guias não são tapados, os guias são evoluídos, inclusive, né? Que muita gente confunde isso, né? Então, numa necessidade fisiológica, o que acontece? O desacoplamento, né, dentro dos chakras, a pessoa vai, faz suas necessidades fisiológicas, volta e a entidade se conecta novamente. Qual o problema? Até no desenvolvimento. Né? A pessoa vai ficar sofrendo lá, com vontade de fazer xixi, de fazer cocô. No desenvolvimento, eles podem estar nervoso também, né? Mais inseguros de tomar essa tomada, e o guia pode tomar essa decisão. Com certeza. Muitas vezes igual volta naquela questão do olho aberto. Por exemplo, você tá ali se desenvolvendo, você abriu o olho, você se perdeu, você entrou em um outro pensamento, a entidade ela vai se afastar automaticamente porque você não tá dando passagem mesmo. Tem você essa não consegue situação também, né? Do bloqueio do próprio médium no desenvolvimento, né? Não é a entidade que afastou, é você que se distraiu com outro assunto, deixou um outro assunto invadir a sua cabeça e você viajou em outro pensamento. Aí você esquece. Isso que é importante, a concentração. É, né? importante. Não, em concentração é muito importante. E sabe o que é muito bom para concentração, que acho que é bom destacar aqui, e até vai servir para a pergunta, é a meditação. Meditação ajuda demais, demais, demais. A Luciana Abdo pergunta: já aconteceu com vocês de consulente testar o médium e fazer perguntas? Um exemplo, o que eu vim buscar aqui? Você me viu antes de chegar aqui? Sim. A dúvida da Luciana. Sim, da pessoa chegar na sua frente e pegar e falar assim: eu não quero falar nada, eu quero que você me fala o que você tá vendo em mim. Ou então a entidade pega e fala assim: oi, o que eu posso te ajudar? Você quer falar alguma coisa? Ela fala: não, eu só quero que você mesmo fale.
e a entidade fala. E a entidade fala. Só que daí ela tem que ouvir. Já chegou de uma vez acontecer isso e depois a pessoa pegar e falar assim: olha, vou falar uma coisa pra você. É, a pessoa falou pra entidade: olha, eu vou te falar uma coisa. Eu testei você pra ver se realmente era uma entidade que tá aqui e até agora eu percebi que eu tô conversando com uma entidade que não é com um médium que eu tô conversando, sabe? Já aconteceu isso, isso acontece sempre, né? Acontece Mas a muitas pessoa vezes. medir e falar, ó, eu acho que fulano não tá incorporado, ciclano não tá incorporado, mas a entidade vai se responder do jeito que ela acha que cabe dar esse Nessa tipo de situação, né? nessa situação, né? Cada situação é uma situação, né? É, Ô, Diego, e o Luiz pergunta: todo mundo tem entidades ou são só os médiums? Cabe aí pro Pedro. Todo mundo, independente de ser um bandista, de ser espírita, de ser espiritualista, budista, desde que o mundo é mundo, inclusive, né? O xamanismo, ele nasce disso, né? Inclusive, a gente vai trazer um xamã aqui, hein? Um não, mais de um xamã. Mais de um xamã, já estamos na lista aí, legal. né? O xamanismo, ele vem disso, porque os povos, né, primitivos, eles já tinham conexão espiritual. Isso acontece desde que o mundo é mundo, a conexão espiritual, Uhum, né? De uma forma ou de outra, com ritualística ou sem ritualística, né? uhum, Então, inclusive no Espiritismo, né, através dos livros do Allan Kardec, que se falam muito disso, né? Que, na verdade, todo ser humano é médium. E é verdade, né? Porque mesmo que a pessoa seja evangélica ou que não acredite nessa parte, ela tem os sintomas mediúnicos, ela tem o arrepio, sensação que alguém passou, uhum, ou sensação de ver alguma coisa, ou sonho lúcido, a projeção astral, que não deixa de ser mediunidade. uhum. Então, algum sintoma, por mais pequenininho que ele seja, a pessoa tem, e isso é espiritual. E nós somos espíritos, né? É uma prova de que quando o nosso espírito deixa o nosso corpo, talvez por causa de uma doença, de um acidente, o momento da morte, né? Da House, paralisação. tava falando disso agora há pouco, né? Então, somos seres biológicos, né? Então a gente precisa ir no Pipi House de vez em quando, inclusive quando a gente tá lá no passe da Umbanda, né? Então pode acontecer sim. Concluindo aquela pergunta lá. Qual que é a... Tem mais pergunta aí, Tosso? Da questão da doação, né? O pessoal tava perguntando. Isso, da doação eles estavam perguntando, mas deu um Isso, a probleminha. gente fez uma automação na questão da doação num sistema americano, inclusive, e acho que desconectou. Não deu certo a questão do de escrever doar, né? Mas no final a gente vai passar aí pro pessoal nos comentários e aí continua valendo os prêmios do mesmo jeito, tá bom? Pra gente manter o que a gente combinou, né? E na próxima, se Deus quiser, vamos organizar certinho, né, Tos, pra funcionar direitinho essa automação aí. Vamos melhorar isso daí. Depois a Isso. gente E pode deixa na entrar em descrição contato, também, deixar na né? descrição e vamos O organizar pessoal isso. chega a olhar na descrição para ver se não tem o link. Às vezes pode dar uma olhadinha na descrição, que às vezes tem até o link lá. Não lembro se eu coloquei ou não, mas vale a pena dar uma olhada. Se não tiver, a gente manda no final aí nos comentários, né? Tem mais pergunta aí, Tosso? Se o, se o médico tiver na família alguém que não desenvolveu a sua mediunidade e os guias, ou um guia dessa pessoa se apresentar como esse médium, ele pode incorporá-lo no trabalho? Pergunta direcionada ao pai Pedro. Quem que é que fez a A pergunta? Ana Oliveira. Ana Oliveira. Vamos de novo? Pergunta aí para mim, Vamos de prestar novo. atenção. Se o médico tiver na família alguém que não desenvolveu sua mediunidade Tem alguém na família que não desenvolveu. e os guias dessa pessoa se apresentar para esse médium, ele pode incorporá-lo para trabalhar? Aparentemente a pergunta é se ela não for desenvolvida, né? Ah, a mediunidade, ela existe. Independente de desenvolvimento ou não, né? Desenvolvimento, na verdade, é você aprender, é o que o Diego falou, é você aprender a lidar com os seus sentidos mediúnicos, né? Seja eles quais forem, né? Então, mas a mediunidade, ela já existe, todos nós seres humanos somos médiuns, né? Então, se a pessoa tiver mediunidade de incorporação, pode acontecer, pode acontecer. A única coisa é que ela não vai saber, talvez, lidar com a situação, Uhum. né? Como aconteceu comigo, quando era criança, inclusive. Né? Que a minha habilidade de incorporação começou muito cedo e eu não sabia como lidar com isso. Uhum.
né? Foi aí, então, que eu, do catolicismo, acabei caindo num centro de Umbanda, e lá eu aprendi sobre a mediunidade e aprendi a, a lidar, né, com esses sentidos e saber o que estava acontecendo, porque em certo momento eu pensei que eu estava ficando louco. Assim como acontece com muitos, inclusive com o fundador da Umbanda, Sim. que é o Zélio de Moraes, né? Isso aconteceu com o Zélio de Moraes lá em 1908, quando ele tinha 17 anos, né? A família, inclusive, pensou que ele estava ficando doido, né? Levaram no exorcista, levaram no psiquiatra, estava prestes para entrar na marinha, Ficava e deu, doente. então, aí dá a doença xamânica que a gente fala, né? Doença xamânica, na verdade é a mediunidade Sim. mal entendida, né? E aí, então, quando você começa a entender isso através do estudo, através do desenvolvimento, ou com alguém que saiba te explicar isso, Fica mais fácil, né? fica mais fácil de entender, fica mais fácil de você aprender o que está acontecendo com você, e aí você começa a desenvolver, então, a trabalhar os seus sentidos mediúnicos. Mas a mediunidade é mediunidade, independente da pessoa estar desenvolvida ou não, se ela tiver mediunidade de incorporação, vai acontecer. Pode acontecer. Sim. Se ela permitir, logicamente, né? E a incorporação é gostosa, né? Geralmente a gente permite. Geralmente você passa algum tempo ali que você nem sabe quanto tempo você passou. Não é isso, Diego? É isso. E nesse processo o Diego pode voltar, né, no assunto do desenvolvimento, É, né? da Da incorporação. Legal, legal. Coração com a Eu tava naquela parte da camiseta, né? Que a gente. isso. Legal. Aí estávamos lá se desenvolvendo e eles sempre faziam isso. O Tatá desenvolvia todos os sentidos da nosso ali. Aí esse dia do passe da camiseta foi muito legal, porque eu senti aquilo ali, fui lá, chamei a mulher, conversei com ela, aconteceu aquilo. E aí a gente continuou se desenvolvendo. Uma coisa muito importante também, que o Pedro e a forma com que ele se desenvolve, é se te desenvolver e estimulando você a incorporar outras entidades também. Você incorporar Pombogira, você incorporar um Exu, você incorporar um preto velho, um caboclo, um malandro, um cigano. Então você vai, uma coisa, isso é muito importante porque cada entidade ela é de um jeito diferente da outra. Ela vai chegar de um jeito diferente da outra, vai ser um sentido, uma forma diferente da outra, o jeito de lidar, o jeito de movimentar, manipular a energia, dar o passe, uma é diferente da outra. Então isso vai com o tempo também, né? Você vai passando, vai cada dia, você vai literalmente construindo uma amizade com a sua entidade. Eu tenho amizade com o Exu, tenho amizade com o cigano, tenho amizade com o malandro. Eu às vezes fico rindo sozinho de coisas de coisa de intuição que eu tô tendo ali, eu dou risada sozinho. Então você vai se desenvolvendo São ali. seus familiares, né? É. Espirituais. Até que um dia, meu primeiro, depois que a gente fez todo esse desenvolvimento, chega aquele grande dia, né, que a gente fica esperando, quando é o dia que eu vou começar, né, que eu vou atender as pessoas, quando que é o dia que eu tô preparado para isso. E você nunca sabe, né, quando que é o dia. Até que um dia o Tatá veio do meu lado e falou, olha, você tá pronto, hoje você vai atender. Foi lá no fundo, eu lembro certinho. Pegou uma pemba, trouxe a pemba na minha mão, deu a pemba na minha mão, lá no cantinho assim, e falou assim: risca seu ponto. Aí riscou o ponto, falou assim: chamou uma outra pessoa e falou: ó, chama uma pessoa pra ele dar o passe e eu vou ficar aqui do lado dele vendo como que vai ser. Aí aquela hora ali é bem, né, emocionante, né? Até agora. Fica marcado o resto da vida, né? Aí veio ali umas 3 pessoas, acho que a minha entidade deu uns 3 passes, a entidade foi lá e falou: cara, legal, a partir de agora você vai começar já a atender de fato, traz suas coisas para você começar a atender. E é muito legal porque você não está sendo só você que está se desenvolvendo. A entidade, quando o seu pai de santo, o chefe da sua casa, ele desenvolve um programa de desenvolvimento de mediúnico para você, as entidades também fazem parte desse programa, não é só você. Então, cada uma das etapas, a entidade também vai agir de uma forma diferente com você. Tô Justamente. certo? A Certinho. gente nunca falou sobre isso, né? Não, não. É tipo assim, é um conhecimento totalmente diferente, assim. Então, a entidade, ela também sabe o seu ritmo. Então, quando você está literalmente no processo de desenvolvimento, a sua entidade, ela vai lidar com você de uma forma diferente da outra. A partir do momento que a entidade-chefe chega em você e fala assim, a partir de agora, você está preparado, você vai para lá dar um passe, o primeiro dia que você vai para lá dar um passe, cara, parece que não tem nada a ver com o desenvolvimento mediúnico que estava ali. Você sente uma coisa completamente diferente. Já é diferente. A entidade se apresenta já de uma forma diferente. E a partir dali já é uma conexão muito linda, muito, muito grande, né? Eu
A partir do momento que você começa a se desenvolver, a partir dali mesmo, a se desenvolver o pensamento junto com a sua própria entidade, é aquilo que você acabou de falar. Fica muito gostoso, né? É muito legal porque você quer aquilo, porque é uma expectativa do que vai ser mostrado pra mim. O que que eu vou aprender hoje? O que que vai acontecer, sabe? Quais são as histórias que vão vir? O que que a minha O mágico entidade da Umbanda é isso, o que né? que a minha Porque entidade cada vai trabalho é falar um. para mim aprender, sabe? O que que a minha entidade vai, como ela vai resolver os problemas, porque eu vou aprender. Então você vai se desenvolvendo, você fica tipo maluco para chegar aquele momento ali, que é o momento da incorporação, que você vai dar o passe, você vai aprender. Eu tenho uma não sei nem se eu posso falar isso, eu nunca falei isso. É um Bom, passe, foi um passe dado assim, junto com é uma memória que eu tenho, junto comigo e com a entidade que estava junto comigo, assim, que, tipo, conforme você vai se desenvolvendo, tudo isso, você vai. Aqueles sentidos, eles ficam automáticos, sabe? E aí é aquilo que o Pedro fala, você consegue ficar meio que você mesmo. fica natural, Fica né? na tua. E a sua entidade, ela começa a te mostrar mais coisas, porque eles não vão te mostrar ou te instruir de uma maneira que você não está preparado para poder transmitir aquilo ali para quem está na sua frente. Você não está preparado ali, então ele não vai te mostrar. Mas se ele pudesse mesmo realmente mostrar tudo que a gente pudesse estar preparado, ia ser emocionante, né? Mas a gente que não é preparado. Só que nesse dia uma pessoa chegou muito. A entidade ela sente na hora que uma pessoa chega, ela já sabe. A minha entidade, a entidade que trabalha comigo, elas têm mania de a hora que a pessoa. Mania não, né? O jeito deles lidar, a hora que a pessoa chega na minha frente, eu não falo nada e só fico escutando o que a entidade está falando para mim sobre aquela pessoa, sabe? Ela passa tudo, ela, isso daqui tá acontecendo isso, acho que é isso, eu acho que é aquilo, o problema é isso, o problema é aquilo. Aí você escuta e aí você começa a falar, fulano, tá acontecendo isso, é assim, é isso, é isso. E aí você vai transmitindo aquele pensamento que você tá tendo e cada vez vai ficando mais em tempo real, assim, essa transmissão de pensamento, né? Chega uma hora que é uma coisa só. Só que aí a entidade viu que ela tava com não sei como que eu posso chamar isso, Pedro vai dar um nome mais específico. Mas ela tava tão mal assim que no plano espiritual aparece algumas coisas do nosso corpo espiritual que quando você está incorporado você consegue visualizar. Eu não vejo com o olho, sabe? É uma imagem que se forma dentro da minha cabeça. Então, aí você vê umas coisas diferentes. Você vê, tipo, uma coisa que tá no corpo da pessoa ali, que tá atrapalhando ela, uma energia que tá ali, que tá ruim. Como se fosse uma mancha É ali uma no mancha, campo áurico isso. dela. É no campo áurico. Só que nesse Uhum. dia, não foi uma mancha, foi um negócio tão perfeito que eu me impressionei muito, até que eu tô Entendi. falando sobre isso hoje que foi um cadeado, cara, em volta da perna da pessoa. Um cadeado, tipo, um cadeado, tipo uma âncora de ancorar um barco mesmo. Um negócio Uhum. muito grosso. E um cadeado gigante, assim, em volta da perna da pessoa, sabe? A entidade me mostrou aquilo ali. E ela, ao dar o passe, ela disse: agora vamos resolver esse problema. E é muito emocionante isso, porque a entidade começa a fazer a manipulação de energia, Aham. manipular a energia do atabaque que tá tocando ali, daquele som, ele manipula aquela energia do congá, do ponto da entidade chefe que tá ali na frente, do seu ponto, do charuto, de uma água que você coloca ali. Às vezes chama a energia de uma outra entidade também para poder fazer aquilo. E ela foi fazendo essa manipulação de energia, aplicando essa energia junto com o tabaco, junto com aquela. E aquilo ali, cara, foi como se estivesse derretendo, sabe? Foi tipo, meio soltando aquele negócio, foi soltando. Não Legal. rápido, sabe? Mas ele vai se desmanchando e sumindo. Aí ele desaparece, assim, sabe? Ele chega a sumir, assim, aquele cadeado. Aí ela pega, organiza tudo aquilo no ponto e despacha, como se estivesse Muito organizando legal. para. É isso, Pedro. É, acontece sim. Veio no campo áurico, né? E tudo é simbólico, né? Você pode ver que é uma simbologia, né? Alguma coisa tava trancando ela de ir pra frente, de andar, de seguir a sua trilha evolutiva ali, Exatamente. provavelmente, né? E é o que você falou, as entidades vão usando todos os recursos possíveis, principalmente na Umbanda, que tem uma situação, é uma religião ritualística, que usa elementos, né? E ectoplasma também, tem uma Isso. importância muito grande o ectoplasma também. Por isso que muitas vezes a gente fala que às vezes o assistente às vezes ajuda muito mais às vezes que quem está dentro ali. Porque o ectoplasma, né, que eles acabam doando, né? Eles deixam na hora do passe, né? Ah, Justamente. que legal. Isso é Né, e muito. Eu recupera, sinto muito isso, né? energizado novamente e sai com o Exatamente. negócio renovado, né? Exatamente. E sai do portão ali muito melhor do que entrou. Essa é a intenção, né? É. Sempre. Tem mais pergunta aí, Tosso, ou não? Como sim? Vamos começar com a da Luciano. É normal no meio de um trabalho de Exu entrar um caboclo de cura para atender um problema físico e depois o Exu retornar.
ela sempre pensou que os trabalhos dessa linha eram bem distantes. Então a dúvida dela é a pergunta, né? O Exu entrar, né, na gira do Exu, o caboclo entrar para fazer um atendimento Cura, por de exemplo. cura. Assim, aí depende de cada caso é um caso. É aquele negócio que a gente estava falando, né? Em casos muito específicos pode acontecer. Mas, assim, falar que é necessário, porque o Exu faz cura É isso que eu também. ia falar, o Exu também. É, todas as linhas de Umbanda, todos os guias fazem cura, né? Então a gente tem que ter essa consciência Isolado. de, às vezes, de até permitir, né? Muitas vezes é o médico que bloqueia. É. Às vezes o Exu quer fazer o trabalho de cura e o médium tem um aprendizado diferente ou não tem essa liberdade, talvez, de fazer em uma casa que talvez seja proibido, não sei, a gente, né? Depende de cada segmento, de cada vertente, de cada atuação do sacerdote. Em relação a isso, tem que ser respeitado, independente de onde esteja, porque é regra daquela casa. A gente respeita, mas se não tiver esse bloqueio, o próprio Exu faz a cura. E o Exu é muito bom pra fazer isso, Nossa né? senhora. O Exu que trabalha comigo, pelo menos quando tem esses casos, cara, é tipo, é surreal o tratamento que é feito com Exu pra cura, cara. É surreal, é muito, muito bom mesmo o tratamento. Justamente. É. E isso acontece com todas as linhas, né? Se tá numa linha de baiano, por exemplo, o baiano pode fazer a cura, o cigano pode fazer a cura, qualquer um, né? Sim. Porque na verdade ele vai trabalhar a fé da pessoa, né? E todos eles têm a capacidade de cura, né? Agora pode-se ter um trabalho específico de cura? Pode-se ter um trabalho específico de cura, um dia separado, etc e tal, com entidades já programadas por aquela casa. Isso pode acontecer e acontece, né? Em várias cidades do Brasil onde tem terreiros aí, terreiros voltados, inclusive, para cura, né? Temos alguns terreiros que são exclusivamente para cura, né? Não tem a divisão mais de Umbanda um certo dia, mas tem um dia que é só cura em determinadas linhas. Por exemplo, Semiromba, caboclos, médicos espirituais que entram na linha do Oriente também, né? Que muita gente confunde linha do Oriente com linha do Cigano, não é a mesma coisa. Linha do Oriente, aí nós falamos de orientais, inclusive, que vem trabalhar dentro da Umbanda. Por isso que eu falo, né, aquela questão lá, né? Umbanda é branca, é preta, é amarela, é vermelha, né? De Sim. todo mundo, inclusive no plano É espiritual, né? espiritual, né? Então não tem cor. Justamente. Não tem cor, todo mundo, né? Literalmente são todas as cores, né? Porque quando você tá ali dentro de um centro ali, é, dando um passe, você visualiza muitas luzes ali, muitas cores. Que não são só as entidades que estão incorporadas que estão ali, tem as outras entidades que estão fazendo parte, aquilo ali é uma radiação ali. Inclusive, eu estava vendo um vídeo hoje e achei muito bacana, muito interessante. Infelizmente, não vou lembrar o nome da pessoa, mas acho que foi no Instagram do Umbanda EAD, se eu não me engano, que tinha uma mãe de santo falando, inclusive, sobre isso, inclusive que a entidade se manifesta com sua cor, né? Porque ela se plasma, realmente ela se plasma, às vezes, com a última encarnação, ou do ambiente que ela morava, né? Da região que ela morava, né? Então, muitas vezes aparece o negro, o branco, o indígena, às vezes o oriental também, né? Dentro dos trabalhos de Umbanda, nessa condição condição. plasmática, espiritual, né? Como na assistência temos e como nos médios também temos. Então, Umbanda é de todos, né? Não tem essa... Quando a entidade está incorporada, assim, ela mostra pra você a fisionomia dela, como ela é de forma de entidade, a roupa, a vestimenta, Sim, tudo. justamente. É por isso que você descobre, eu quero usar, por exemplo, eu vejo muito médio, por exemplo, às vezes que é muito vaidade, eu percebo. Tipo, eu quero usar um boné, um chapéu porque eu vi fulano usando. Mas eu acho legal isso, quando a sua entidade ela mostra pra você que ela usa, sabe? Daí você vai lá e você visualiza aquilo, você vai lá, Plasma. você pega certinho. Aí, você viu, tipo, uma pedrinha azul que você tem que colocar na sua guia. A própria entidade te mostrou, sabe? Não que você achou Isso bonitinho. aconteceu comigo ontem, inclusive. Eu até contei para um nosso amigo à tarde a situação, que eu fui visitar um centro, né, da Mãe Josi, inclusive um abraço, Mãe Josi, se estiver assistindo aí ou depois, né, que é o centro lá, Semente do Amor. E tava devendo essa visita desde o ano passado e acabei indo ontem conhecer. E linha de caboclos. E chegou a minha vez fiquei na assistência, fui tomar o passe. Inclusive caí com uma médium muito boa, do qual não conheço a médium, né? Mas uma médium muito boa, por sinal, que começou a me atender, começou a fazer o passe, né? Aí pediu para mim virar de costas, inclusive tava com dor nas costas, tô um pouco de dor nas costas ainda.
e ela começou a trabalhar ali essa energia de cura nas minhas costas, né? E eu vi que ela ficava olhando assim meio pro lado, às vezes, né? Quando dava uma olhadinha para trás, virei de frente, ela ficava olhando meio pro lado. Ela falou assim, ó, tem um caveirão aí. É, tem, conheço muito bem ele, inclusive, né? E é casca grossa. É ele mesmo. E ele tá querendo falar. Foi então. E aí a gente entra nesse assunto, né? Porque o Tatá, né, que é o meu guardião, o Tatá Caveiro, ele teve outras encarnações. Ele tem o plasma Uhum. normal, né? De um ser humano normal, encarnado, vamos dizer assim, como um homem, né? Que viveu as suas reencarnações, só que aí ele se plasma desta forma, né? Ele já até explicou isso, muitas vezes pelo campo de atuação que ele atua, numa região mais densa, né? E ele veio com esse plasma, a médium viu, né? Me falou, inclusive, ele está querendo falar tal, e aí sacerdote veio, percebeu, autorizou, e na linha de caboclos aconteceu a incorporação do guardião, né? E ele realmente chamou a pessoa que estava junto comigo lá para passar alguns recados, algumas informações, inclusive de uma nova casa que está surgindo, né? E eu achei muito bacana, muito bacana. E entra nesse assunto, né? Que veio com esse plasma Plasma. do formato que ele trabalha no plano Sim. denso lá, Hum. nas regiões mais densas lá, espirituais, né? Como caveira, formato. Sim. Tem algumas entidades que às vezes você consegue visualizar mais, outras menos. Por exemplo, malandro, pombogira, eu consigo visualizar a imagem, assim, sabe? Eu vejo na mente, olha como eu sou, Né? sabe? É muito legal isso. Muito bacana. Tem mais pergunta aí, Tosso? Com Tem. quanto tempo nós estamos de live aí? Estamos com 1h04. Opa, tá chegando o horário aí. Vamos Existem- aproveitar o finalzinho aí, pessoal. Existem os médiums que só são intuitivos e não incorporam. Tem sim. É importante identificar isso no desenvolvimento mediúnico, Uhum. inclusive. Porque os tipos mediúnicos são inúmeros, né? E muita gente pensa assim, ah, vou entrar na Umbanda, eu vou ter que incorporar, né? E muitas vezes a pessoa não tem a mediunidade de incorporação, mas ela tem uma psicografia, por exemplo, Uhum. né? E na Umbanda não tem psicografia? Claro que tem. Nós temos o exemplo do Rubens Saraceno, por exemplo. Quantos livros o Rubens Saraceno deixou na Umbanda Psicografado. psicografados, né? Então é totalmente possível se você der campo e se você tiver um lugar para que seja feito Uhum. dentro do terreiro, né? Então vai ter o médium sensitivo, vai ter o médium, inclusive os cambones. Esses Os cambones são muito, cambones muito são médicos. sensitíveis, auditivos, porque tem coisas que às vezes a entidade fala, eles sabem o que a entidade está falando e as outras pessoas não entendem para estar vindo nenhuma Sim, que a entidade está falando, né? Então isso é mediunidade sim. auditiva, por exemplo, né? Ele tem a capacidade de filtrar essa fala do guia ali e saber repassar isso para o consulente. Sim. Por isso que eu falo, Cambone é essencial no terreiro e muitas vezes ele é na maioria das vezes, pro assistente, pro consulente. O guardião que trabalha comigo, ele fala assim que o Cambone é o que dá o primeiro passo na pessoa quando ela chega para entrar no terreiro. Ele fala assim, ó, que se o Cambone ele tiver ali na frente só para trazer pessoas, ele não vai conseguir entender o que está acontecendo. Mas se o Cambone estiver ali ciente que ele está dentro de uma gira e ele pode sim ajudar as pessoas ali, ele vai ficar consciente. No momento que ele tem que falar com uma pessoa que está ali, às vezes ele sente uma intuição, ele fala alguma coisa, ou ele leva aquela pessoa para um. Ele sente uma intuição, ele leva aquela pessoa para um médium ali que talvez está precisando daquela energia, ele vai direcionar aquela pessoa ali intuitivamente, sabe? Então, o Exu ele falava. Passa isso pro Cambone, fala isso pro Cambone, fala para ele que ele tem essa importância, que ele dá o primeiro passe. E se ele tiver consciente, a pessoa, quando ela chega aqui na nossa frente, ela chega de uma forma completamente diferente. E você percebe isso na gira. Por exemplo, quando o Cambone vai ali na frente chamar a pessoa, o Cambone é gentil, oi fulano, tudo bem, olha, tamo aqui, vem junto comigo e tal. A pessoa chega na sua frente pra tomar um passe, ela tá sorridente, cara. Ela já tá sorridente. Agora se o Cambone chega aqui, pode vir, entra aqui. Ah, não. A pessoa chega assim, ó. Sabe? Opa, o que está acontecendo? O Cambone, ele coloca. Principalmente se a primeira visita no terreiro acontecer isso. Cara, Nossa eu já vi, Senhora, eu já senti da pessoa estar no meio do terreiro pensando assim, onde eu tô? O que que tá acontecendo comigo? Agora, quando o Cambone, ele coloca a vibração, ele coloca a pessoa na vibração certa de tomar um passe. Sabe? É isso. Ele tem ali
3 segundos Isso pra aí levar a começa lá na pessoa. recepção, né? É, Lá na exatamente. porta lá, né? Certo. Muitas vezes, né? Antes de Na hora de começar a entregar a gira. fichinha ali. Exatamente, cara. Que muitas vezes é um cambone que faz, né? Que tá entregando a ficha ali, né? A tua receptividade ali é essencial, né? Que nem o Tosso falou aí. Principalmente pra pessoa que tá chegando a primeira vez no terreiro. Sim. Porque a pessoa, quando chega no terreiro, ela já vai se apaixonar por quem tá recebendo, né? Ali, quem tá entregando a ficha, a cordialidade, né? O cheiro. Porque, Exu que tá ali na né? frente. Justamente, né? A Você trunqueira. já se sente mais Às aliviado na vezes hora que você bate o passa olho por no ali. altar, já vê ali, né, que tem uma coisa boa, que tem talvez Jesus Cristo ali, né, Oxalá, enfim, né? Então é isso que vai trazendo a paixão para a pessoa, para a religião, né? É os sentidos. Que ela vai sentir o cheiro, ela vai ter a visão, né, do que ela tá vendo, ela vai sentir a recepção, Não né? adianta. A Então é os pessoa que é, sentidos. ela não tem dúvida, né? Não Com a adianta. pessoa que é, quando ela sente isso, ela não tem mais dúvida nenhuma, E né? aquele Ela negócio, só pisou, sentiu que tá em casa, é ali, é né? ali, Não acabou. importa o tempo, né? É Que aí verdade. são os ciclos, né? E tem pessoas que ficam, tem pessoas que não ficam, mas. E tem o seu ciclo, mas durante aquele ciclo é a casa, né? É, mas tem uma coisa muito que eu aprendi com o Pedro, assim. As suas entidades falam bastante isso. A função da Umbanda é você não precisar Justamente. de ir num terreiro pra você entender o que que é Umbanda. Você não precisa só estar indo no terreiro para você saber que você é da Umbanda, que você faz parte da Umbanda. Então, a função da Umbanda, às vezes você chega ali como um pedinte, muitas vezes você fala, precisando de ajuda, e aí, com o passar do tempo, você se transforma numa pessoa que vai ajudar de fato as outras pessoas, É se a você história leva da isso. ovelha e do leão, É. né? A gente chega como ovelha, só que aí a intenção é você se tornar um leão, uma leoa, para que você nem precise dar um bando. A maior objetivo da. E o pessoal às vezes fica bravo comigo de eu falar isso. O maior objetivo da Umbanda é não precisar da Umbanda, Sim. né? Porque a gente acaba ficando depois por amor, por gostar de fazer, por gostar de ajudar as pessoas, né? Ah, E gostar de trabalhar a mediunidade, mas você já não tem aquela precisão quando você tinha no início, sim, né? sim. Porque você estudou, você aprendeu, você se disciplinou, você consegue se virar, Sim, o né? legal é você ir pro centro porque você sente um negócio que não dá pra explicar que você quer ir lá. Não, se um dia a Umbanda virar obrigação na sua vida, se você falar assim, ó, nossa, hoje eu vou ter que ir pro centro só porque eu não vai as pessoas, hoje eu tenho que ir. Cara, desiste. Não, Não é mais, aí esse já negócio não funciona mais pra jamais não dá você. mais certo. Não dá mais certo. Ou tá no lugar errado. Ou tá no lugar errado, exatamente, ou tá no lugar errado. Aí tem que Agora, procurar quando outro. você gosta e tá no lugar certo, cara, você fica maluco pra chegar aquele dia ali logo. Você fala, hoje é meu dia. Eu falo pra Bianca, né? Quando você é mais jovem, quando você vai sair, assim, você conhece, você quer sair numa festa, né? Num rolê, no outro. Quando você cresce, você vira um bandido, o seu rolê é só a festa. Sabe o que que é? É os pontos cantados ali, meu filho. É a Aquele gira. ponto cantado é a sua festa, É a é o que gira. te movimenta. Aquilo ali é incrível. Muito bom. Tem uma pergunta aí, Tosso? Vamos Diego, lá, para a gente sobre partir para o incorporar, encerramento. Verão quer saber todas as entidades, você enquanto homem, o que acha de incorporar pombagira? Acho que o lado feminino ele está querendo dizer, o Cara, sagrado olha, feminino. vou te falar a verdade. Eu chego a me emocionar, porque é uma das maiores incorporações que eu já senti na minha vida trabalhar com a pombogira Maria Madalena, porque a incorporação ela é tão real, tão gostosa, é como se você estivesse abraçando sua mãe. É como se você estivesse pegando uma mãe e abraçando a sua mãe. É a mesma coisa de você ter uma incorporação com uma pombogira. Sua mãe tá abraçando você. Ela fala, filho, eu tô aqui. E a pombogira, geralmente, ela é bem. Eu tô aqui e agora é comigo o negócio aqui, cara. Eu tô aqui, vamos fazer as coisas. E aquilo ali parece que a sua mãe abraçou você e falou assim: eu tô cuidando de você. Aproveita esse tempo que eu tô aqui, porque eu tô cuidando de você. Deixa comigo agora, vai, só relaxa, sente isso, sente que eu tô te proporcionando e fica, sabe, foi uma das maiores incorporações, assim, da minha vida. Foi a primeira entidade que deu nome. Foi a primeira entidade que deu nome. Foi a Pombogira. Foi uma das primeiras entidades que chegou a falar. Meu nome e deu o nome, assim. Nossa, que é isso? Quem é esse? Quem que é essa? Que nome que é esse? Eu pensei, será que isso existe? Será que é verdade esse negócio? Aí depois eu cheguei em casa, vai correndo pesquisar, né? Falou, nossa, vou pesquisar isso aqui. Aí eu cheguei ali, olhei e falei, cara, é tudo que eu senti, sabe? Fui estudar e aprender mais sobre aquela entidade.
E eu acho incrível, cara. Fantástico. Eu E o acho equilíbrio incrível. que traz, né, pro Nossa, homem, né? Porque você tá trabalhando o sagrado feminino, nossa. né? É, Do seu sagrado feminino, porque todos nós homens temos o sagrado feminino e temos o sagrado masculino, assim como as mulheres têm o sagrado feminino e o sagrado é, masculino, é, né? E você tem a oportunidade de olhar o mundo com os olhos de uma mulher, né? De uma mulher empoderada que é a Pombagira, né? Inclusive, nossa. né? E o equilíbrio que isso te traz. E mesma coisa para a mulher também, incorporar o Exu, É. né? E ninguém vai ficar afeminado, ninguém vai ficar masculinizado por conta disso. Muito pelo contrário. Não, não Isso tem vai nada te a trazer ver. um equilíbrio energético, espiritual espetacular Não. e vai atuar justamente nessa parte, de você trabalhar o seu sagrado feminino e a mulher trabalhar o seu sagrado masculino também, que existe É. dentro de cada um de nós, e isso é espetacular. A sensação que quando você. Acho que esse é o ponto, né? A sensação. A sensação quando você está incorporado de uma pombogira não é que você é uma mulher. Não tem nada a ver. Você faz aqueles movimentos porque você se entrega e é tão gostoso que aquilo ali é o que ela quer fazer com você. Ela tá te libertando, ela tá arrancando tudo que tem que arrancar, ela tá te equilibrando, ela tá dando um passe. É por isso que ela movimenta, é por isso que ela faz aqueles movimentos, é por isso que às vezes ela toma uma champanhe, às vezes acende um cigarro, dá risada, porque aquilo ali tá te soltando. Só que agora a sensação não é como se você fosse uma mulher, é como se você estivesse sendo abraçado por uma mãe. Só que é espiritual, cara. Então você sente tomar conta de você mesmo, assim, de forma completa. Empoderamento feminino, né? Empoderamento, mas é surreal. Eu lembro, Pedro, eu lembro assim, ó, do primeiro gole que a minha pombogira tomou quando tava. Uma pombogira que trabalha comigo, tomou quando tava incorporando comigo. Eu lembro até hoje como foi aquele primeiro golinho de champanhe. Ela não bebe, né? Ela experimenta. E aquilo descendo, que assim, eu lembro até hoje como que foi, sabe, a sensação, porque é como se aquilo ali tivesse conectando mais ainda eu com a entidade, sabe? Parece que ela trouxe mais ela, assim, mais próximo de mim, sabe? Por isso que, às vezes, quem não entende, vê a entidade bebendo um negócio, vê a entidade fumando um charuto e fala, nossa, tá bebendo, tá fumando. Mas não tá bebendo, não tá fumando. Você não tem noção do que acontece com o médio quando aquele ativo, né? Quando É. aquela energia, ela é manipulada pela entidade. Isso é incrível, Isso sabe? é interessante a gente entrar até para explicar para as pessoas, né? É. Porque ali, na verdade, está trabalhando a essência, né? Uhum, Daquele elemento. Por exemplo, o álcool, né? Ele vem da cana. uhum. E a cana é um vegetal de poder para a Muito. Umbanda, né? Assim como o tabaco. Tabaco. O tabaco também é um vegetal de poder, né? Do qual ele passou ali pela terra, passou pelo ar, passou pela água, né? Todos os elementos ali. A cana até um tempo atrás ela era queimada também, hoje já não pode mais. Mas um tempo atrás tinha ali os quatro elementos passando por esse vegetal, né? Porque ela era plantada na terra, tem o contato com a terra, o ar, contato com o ar, Fogo, com a muitas água, vezes. e aí a queima tinha contato com o fogo também. É. Então, olha o poder desse vegetal que é destilado ali, Uhum. e aí tem uma essência, né? E essa essência que é utilizada pelos mentores espirituais. Sim. Essa erva essa erva de poder, esse vegetal de poder é utilizado no terreiro através do formato líquido, É. né, destilado, que eles usam a nosso favor. Eles não bebem, Não. eles não são viciados. Na verdade, eles usam esses elementos a nosso favor, assim como a fruta. Sim. A fruta. A fruta, quando você corta a fruta, tem um prana ali. O que é o prana? É a energia vital daquela fruta. Sim. Quando você corta ela, ela libera esse prana. Né? E esse prana é usado a nosso favor. Não é o guia, não é o mentor Sim. que está utilizando. Ele manipula ao nosso favor. Até porque a pessoa, quando ela olha de fora, ela tá. Ai, ai. Aqui tá dando produção, e nós Agora ela vemos aqui. meteu o dente Aí, mesmo. e ela só vai no convidado, você já percebeu, Tosso? Ela fala que. O Tosso estava aqui semana passada, ela só vai no convidado. Ela não vem em mim, ela vai no convidado. A pessoa que ela tá, tipo assim, de fora, por exemplo, ela tá de fora, ela tá vendo um copinho de cachaça ali do lado da entidade, ela tá vendo um copinho de cachaça. Mas a entidade que tá incorporada ali, ela tá vendo uma fonte de energia. Justamente. Ela não tá vendo um copinho de cachaça, ela não E tá um vendo objetivo para aquilo, né? um objetivo. Né? E ela não usa toda hora, ela usa Pensa. quando precisa. Exatamente, ela deixa ali, agora eu acho que eu preciso dessa energia. E ela não precisa beber para poder manipular a energia, ela consegue manipular a energia Consegue. sem beber também. Então é questão de precisão mesmo, de forma diferente da outra, de manipulação de energia, né? Mas resumindo, para ir para outra pergunta, Pombogira é uma mãe abraçando vocês. Quem tiver, o homem que tiver a oportunidade um dia de ser conduzido por uma casa espiritual de forma
correta para incorporar Pombogira, cara, faz isso porque vai ser muito bom. Principalmente na esquerda, né? Uma casa que vai, É, tem que porque ter, se for uma gira de esquerda ainda disciplina, vai com muito conhecimento, porque a esquerda coloca o ego pra fora e se não tiver uma condução, se não tiver uma disciplina, a coisa desanda, né? Eu isso falo que vai até os melhores giras para se conhecer um terreiro de Umbanda é é da gira de esquerda. esquerda ou gira de herê, que aí você É. vai ver a disciplina, você vai ver se os médicos têm Vai ver a conhecimento. cultura do terreiro, Justamente. a cultura do terreiro. Justamente. Isso é legal. Justamente. Tem mais aí, Tosso? Entende? Diego, o que melhorou na sua vida como um todo depois do seu desenvolvimento enquanto médium? Nossa, que pergunta. Rita Souza. Cara, eu sou outra pessoa, 100%. Quando eu era um menino, quando eu conheci a Umbanda, eu era um menino que tava começando sabe quando você não sabe nada do mundo? Aí você tá olhando, existe isso no mundo, existe aquilo. Eu era um menino, assim, a minha vida. Um dia, eu tinha uns 12 anos, eu tava na frente do supermercado, aí uma cigana passou e falou assim pra mim, filho, deixa eu ler sua mão. E eu peguei e fiz assim pra ela. E ela falou assim pra mim, filho, você vai construir as coisas e depois você vai perder. Você vai construir e você vai perder. Você vai construir e você vai perder. Até que um dia isso vai mudar. Vai acontecer alguma coisa. Você vai entender isso na hora certa. E, cara, aquela cigana, não sei. Às vezes a gente coloca aquilo na cabeça e acontece, mas não. Foi um negócio meio que surreal aquilo aí, sabe? E a minha vida era isso, sabe? No início, assim, eu sempre fui uma pessoa muito pobre mesmo. Minha família era muito pobre, perdi meu pai muito cedo, então fui criado só pela minha mãe. Meu irmão tinha muita dificuldade em lidar com ele dentro da nossa família, era uma pessoa muito difícil de lidar. Então eu fui criado pela minha mãe, então eu fui uma pessoa pobre, desinformada. E pobre de informação, sabe? Pobre de conhecimento e de grana também, é lógico. Mas aí eu trabalhava, quando eu conseguia conquistar alguma coisinha que eu achava que aquilo era uma conquista pra mim, eu literalmente, aquilo sumia, sabe? Aquilo deixava escapar aquilo ali da minha mão. E eu não sentia muito, eu sentia que tinha um vazio dentro de mim, sabe? E era esse vazio que fazia perder tudo aquilo que eu conseguia. E justamente, quando eu conheci a religião, eu tava numa situação muito difícil. Eu tinha acabado de conhecer a minha esposa, que hoje é a Bianca, que tá até ali junto com a gente também. E eu tinha perdido o emprego, eu morava sozinho, eu tinha que pagar o aluguel, eu tinha que comer, eu tinha que viver. E cara, eu saía da minha cidade de Aguaí e eu ia até Campinas distribuindo currículo aonde você imaginar que eu tinha que fazer. Só que, sabe aquela consciência de não estudar? Eu estudava, assim, alguns cursinhos e tudo mais, mas também você tem que entender que você vai arrumar um emprego com base naquele conhecimento que você tem. E eu não conseguia, cara, de jeito nenhum. Eu comecei a ficar muito apavorado. Aí uma amiga minha me viu e falou: Cara, meu, você tá mal, hein, velho? Você precisa de ir pra um centro. Eu falei: Que centro? Você precisa tomar um passe de uma entidade. Eu: Que passe? Aí ela falou isso aí pra mim e eu falei: Eu quero tomar esse negócio, eu quero ir pra esse lugar. Ela falou: Eu vou conversar com a mulher lá e eu vou te levar lá. Aí eu falei: Beleza, tá certo. Aí eu fui lá, ela falou pra mim: Eu fui lá, tomei o passe. Ela falou pra mim que eu era médico, eu era Cambone. E a partir desse momento, eu comecei a desenvolver a minha mediunidade. E eu me lembro que eu escutava umas vozes na cabeça que lá me deixava atordoado, sabe, cara? Tipo, uau, umas coisas meio esquisitas. Eu escutava umas vozes diferentes e falava pra mim fazer umas paradas que tipo, eu ficava maluco com aquilo. E isso daí me fazia eu me ficar perdido. Às vezes eu ficava quietinho assim, sabe? Não tinha nada pra fazer, tava a minha cabeça começava a conversar comigo sozinho. Eu não conseguia entender o que era aquela loucura, sabe? Sim, sim. E eram umas coisas estranhas. E aí a Umbanda fez eu começar a entender esses pensamentos. E começar a desenvolver com as entidades é uma coisa que eles trazem para sua vida é firmeza, é equilíbrio. É quando você determina que você vai fazer alguma coisa, como você estivesse caminhando naquele caminho sem ter trilhando aquele caminho sem ter um corte, uma interrupção, sabe? Você tá firme, você tá forte ali, você sente que você tá forte, você sente que você vai caminhar, que você vai para frente, sabe? E conforme eu fui me desenvolvendo mais, eu trabalhava como vigilante, né, patrimonial, fazia trabalho de motoboy também, fazia dois empregos, vigilante e motoboy. E a partir do momento que eu comecei, eu encontrei a Umbanda, passou um tempinho, eu encontrei a profissão que eu faço hoje. E eu, desde criança, eu sinto um negócio dentro de mim, assim, que o começo da minha vida ia ser muito ruim mesmo, muito difícil, sabe? Foi muito difícil. Eu perdi minha mãe também com 25 anos, assim quando eu tava começando na Umbanda, nessa época que eu tava sem dinheiro na minha casa sozinho e tudo mais. Perdi minha mãe faleceu de câncer também,
teve câncer 6 meses depois, ela faleceu, eu fiquei sozinho na vida mesmo, assim. Então, tipo, ou eu funcionava, ou eu ia morar na rua, né? Eu ia fazer, eu ia virar... Então, a partir desse momento, eu comecei a me empenhar, me conectar mais com as entidades. E elas foram me trazendo, sabe, essa firmeza, essa conexão. E eu descobri o emprego que eu trabalho hoje, que é com marketing digital. E eu sentia que alguma coisa que ia acontecer na minha vida ia mudar. E é quando eu descobri isso, é como se, cara, o negócio ficava, é isso, cara, é isso. A minha entidade falava pra mim, ela falava, você descobriu aquilo que você tinha que entender. Eu escutava na minha cabeça, sabe? Você tem que fazer, é isso daí que você tem que fazer. Isso daí é aquilo. Eu falei, cara, é isso. Aí eu só falei, cara, Deus, vou meter marcha, só me ajuda aí que eu não vou parar, não. E comecei a ter muita dificuldade, comecei a estudar, a aprender aquilo que eu faço, a me desenvolver. E hoje em dia eu só trabalho com isso, essa é a minha profissão hoje, de marketing digital. E a minha vida, ela mudou, assim, completamente. Hoje eu não trabalho mais fora de casa, tenho meu próprio negócio, tá tudo organizado. E eu sinto esse equilíbrio, essa energia, sabe? Essa força das entidades radiando em mim. Até porque quando você tá sentindo que você talvez tá precisando disso, você se concentra, você acende uma vela, você pede ajuda na energia que você tá precisando para aquela entidade. E aquilo é um negócio mágico, cara. Aquilo ali acontece mesmo. Tipo, você tá sentindo que o negócio tá ruim, você pede ajuda pra entidade certa que tá melhora, sabe? Então, cara, é como se você tivesse uma ponte fraca, toda quebrada, e depois, quando você entra na Umbanda, você faz uma ponte concreta, sabe? Você não tem como mais você cair assim. Essa é a sensação que eu tenho. Minha vida mudou completamente. Eu sou outra pessoa hoje em todos os Foi sentidos. na Umbanda Que que a minha vida começou a melhorar, não é isso? Cara, quando canto essa música no Senga, eu me arrepio inteiro, cara. Eu canto ela mesmo, sabe? Porque Uhum. a Umbanda é surreal, cara. Quando eu comecei mesmo a participar e me se envolver assim, eu tava começando esse meu emprego, sabe? Esse novo emprego. E foi toda a força que eu precisava, até hoje, sabe? Até hoje, às vezes acontece um desequilíbrio no meu. Que eu gosto muito de. Eu sou uma pessoa que eu fico entre as coisas mais importantes da minha vida, que é a minha família, minha condição física, que é a minha condição espiritual, o meu trabalho. Então eu não saio desse sentido. Eu sempre estou fazendo alguma coisa que está enriquecendo alguma parte dessa, sabe? Ou eu estou enriquecendo a parte espiritual, ou a minha parte pessoal, ou o meu trabalho, minha família. Então eu estou sempre melhorando uma dessas partes, assim. E aí você sente que tem uma outra família fazendo a mesma coisa junto com você, sabe? Aquela família está conduzindo você a isso. É aquilo que você falou do desenvolvimento mediúnico. Aham, Quando você está no desenvolvimento, a entidade, ela sabe o que tem que fazer em cada parte do desenvolvimento. Quando justamente. você é um médium e você tem aquele corpo mediúnico de entidade junto com você, e você tem um plano, eles estão junto com você no teu plano, eles sabem o que fazer em cada parte do plano para poder te ajudar, cara. Justamente. E você, antes eles estavam ali do mesmo jeito, mas você não sabia como eles iam te ajudar. Agora você se desenvolveu e você entende, sabe? Você sabe como fazer um negócio que vai te ajudar. Então aquilo ali é surreal. Não tô falando de fazer, de ficar pedindo nada pra entidade, não, viu? De ficar, eu preciso disso, me dê um Ah, assim, trabalho, me dê é isso, me um dê aquilo. negócio natural, Não, né? Nada é por eu, acaso. eu chamo isso de literalmente assim, de merecimento, sabe? Justamente, você foi, né? Deu linha na pipa e. Realmente marcha, você só sente a intuição. A entidade, ela não faz nada pra você. O que que a entidade faz? Ela fala assim pra você, ó, se você fizer vai dar certo, mas vai ser difícil pra Às vezes dá caramba. uns tapinhos na gente assim É, pra ir às pra vezes, empurrar, né? meu irmão, eu já cheguei a tomar uns tapão de tipo assim, você não escutou eu, é por isso que tá Então. acontecendo isso Mas daí. ó, Então, é engraçado, até as coisas nossa, negativas, por isso que eu falo, a gente tem que ser grato até nas questões negativas que que a acontecem na nossa entidade vida. traz. Você sabe por quê? Aconteceu comigo agora recente, por exemplo, né? Uma situação ruim que aconteceu comigo e essa situação ruim me impulsionou. Eu estava estagnado, tinha perdido vontade de um monte de coisa, estava parado e de repente aconteceu um monte de coisa assim, e Ruins. esse monte de coisas ruins é o que me impulsionou a. Você vê quanta. Assim, um mês, 2 meses agora, um mês pra cá, quanta coisa aconteceu, cara. Você entendeu? Agora fala assim, é por acaso? Não Não é. é por Não é. acaso, Então não fala tem assim, ó, como ser. ou você vai por bem ou você vai por mal. É, E foi por mal e eu fui, entendeu? sim, Aqui, ó, estamos com podcast, estamos com Casa Nova, um monte de coisa acontecendo, um monte de gente boa se aproximando.
E é assim, cara, nada é por Sim. acaso. As, Cara, as pedras do quebra-cabeça parece que vai se encaixando assim, sim. de uma forma perfeita. É impressionante. As entidades, nessa questão assim de como que a sua vida muda quando você entra quando você entra não, né? Quando você desenvolve ali a entidade, você tá a tempo nisso, é tão legal que a própria entidade, ela ensina você como que você vai conseguir alcançar as coisas. Ela não te dá nada, nenhuma entidade te dá nada, mas ela te ensina. Por exemplo, eu quero melhorar o meu emprego, meu cargo no meu emprego. Eu falo, só para deixar claro, eu falo muito de emprego, porque a minha entidade tem mania de a Sim, pessoa sim. chega na minha frente e a entidade fala para mim, ó, isso aí tem uma loja de roupa. Cara, não toda vez, ó, a pessoa chega na minha frente pra tomar um passo, a pessoa fala assim, ah, isso aí trabalha no mercado. Sabe? É uma coisa, e você pode falar que é aquilo ali, cara. Então, as entidades mesmo é muito ligada nessa parte Do do profissional. profissional. Do profissional, né? Então, até porque o Oxóssi, né, do conhecimento, é a entidade o Orixá que rege, né? Então, é mais ligada a essa coisa também. Mas Busca, né? A caça. é, mas a entidade ela te fala, tipo, cara, eles me ensinam, você quer isso? É, não vai acontecer agora, porque você não tá preparado para acontecer. Não tem como isso acontecer agora, porque você quer, mas isso acontecer agora, às vezes não vai ser aquilo. Você precisa criar a energia para que chegue uma hora que você criou tanta energia que é impossível aquilo não acontecer. E como que você faz isso? Mentalmente, cara, você começa a visualizar o que você quer de uma forma tão grande e você envolve a energia das suas entidades naquilo, porque elas te mostraram o caminho. A entidade ela fala assim, ó, a sua vida tá aqui. Aquilo que você quer tá aqui. Então você tem que vibrar até alcançar aquilo que você quer, até chegar lá. Se você parar de vibrar, você vai fazer isso aqui, ó. Se você parar de vibrar, você vai fazer isso aqui. É por isso que você não vai encontrar aquilo que você quer. E às Mas vezes você fica muito bananado e você vai por mal. você vai por... Não, Mas vai. não importa se você fizer isso aqui depois de descer pra cá, Aí acontece umas sabe? anarquias que Você vai, mas depois você é direcionado pra cá não de tem novo. jeito, né? Não tem jeito. Você vai fazer essa Às vezes é curva. só o tempo, né? Às vezes, se fosse por bem, ia demorar muito mais, entendeu? Às vezes o caos Justamente. acontece para ser até mais rápido. Às vezes Justamente. você toma um tapa na sua cara, você faz tipo, cara, tem que acontecer tanto tempo por bem, você não faz nada, eu vou te fazer acontecer pelo mal. Foi o que aconteceu comigo. Você não faz, eu vou te dar um jeito de fazer você fazer. Justamente. É Justamente. incrível, cara, é incrível. Vamos lá, Tos. Tem mais aí, a gente vai encerrar, né? Já estamos passando do tempo já, E né? até conveniente a pergunta da Rita. Para finalizar, Diego, o que significa para você ser médium? Cara, o que significa pra mim ser médio? Ó, Significa. bacana. Eu vou resumir essa Bacana. palavra em equilíbrio. Uma única palavra, equilíbrio. Ser médium pra mim é ser uma pessoa, é desenvolver o equilíbrio em você. O que que é o equilíbrio? É você entender o que é bom para sua vida e estar bem com aquilo a todos os momentos, todos os dias. Então, se a sua família é bom para sua vida, você tem que estar bem dentro da sua casa, para sua família. Se o seu emprego faz bem para sua família, faz bem para aquilo que você acha que é importante na sua vida, você tem que estar bem no seu emprego. Se a sua questão pessoal, por exemplo, você gosta de treinar, você gosta de fazer um esporte, você tem que fazer aquilo para se sentir bem, você tem que fazer aquilo para se sentir bem. Então, o equilíbrio é você conseguir manter tudo isso equilibrado de uma forma confortável para você. Só que na nossa vida, muitas vezes, às vezes tá assim, a minha vida pessoal em casa tá tudo bem, mas a minha vida profissional tá ruim pra caramba, isso afeta a vida pessoal em casa. E eu, pessoalmente, tô com a minha mente completamente abalada. Isso afeta a minha família, que afeta também o meu lado espiritual. Então, a mediunidade é você equilibrar todos esses lados que são importantes para você. Mas você tem que entender o que é importante para você. Você tem que desenhar. Eu tenho desenho, eu fiz o que que é importante para mim. Eu fiz os círculos em volta de mim. Falei, isso é importante, isso é importante. Então, a partir do momento que você usa a inteligência mediúnica para você fazer esse equilíbrio, você chega no centro e dá um passe. Aí você consegue chegar no centro sem barulho na sua cabeça e dar um passe. Isso é equilíbrio. Isso é ser, para mim, a Umbanda traz equilíbrio. Quando você chega no centro, vai dar um passe, a sua cabeça tá pensando assim, ó, nossa, meu Deus do céu, o meu serviço não tá dando certo, meu patrão falou para mim que vai Ih, mandar já eu embora, meu negócio vai funcionar, minha casa não tá dando certo, minha casa esse monte de barulho na sua cabeça, você tá desequilibrado. Desequilibrado. Aí Então, quem precisa tomar o passe é é você. você. E naquele momento, dentro de você, você fala.
eu tô no lugar errado, cara. Eu tô fazendo a coisa errada. Eu preciso melhorar pra chegar até aqui, esse nível. E é onde você olha pra trás nos seus erros. O médio que quer se desenvolver de fato, né? Aí você vai olhar e falar, cara, o que que eu preciso melhorar então? Aí a partir do momento que aquele, no centro, quando você centra, vai tocar pra Exu fazer o que tem que fazer para preparar o centro. Aquele é o momento onde toda vez eu tento tirar, eu me equilibro, sabe? Eu puxo aquela energia que você tem que sentir, aquela energia que a entidade Exu, então, ele tá dominando que ele tá dominando aquele espaço, eu puxo aquela energia para me equilibrar essas partes que estão falhando, sabe, na minha vida. E, cara, é incrível isso. Você vai equilibrando isso a todo momento, todo momento. Quando vê, você fala, pô, tá muito legal na minha casa, tô me dando bem com a minha esposa, com meus filhos, meu filho tá me obedecendo mais. Não tá tanto, né? Mas tá me obedecendo mais. Caiu da árvore, mas tá tudo bem. Agora, meu trabalho, tá tudo legal. Eu tô me dando bem no meu trabalho. Eu tô querendo me dar bem no meu trabalho, sabe? Pô, que legal, tá dando bem. Eu tô conseguindo fazer as coisas que eu quero. Você vai ficando feliz, sabe? Você vai se completando, se equilibrando, sabe? Então, pra mim é isso, cara. E muitas vezes olhar para dentro, né? Porque Sempre. muitas vezes as pessoas falam assim, olha, busca as respostas, busca esse reconforto no que está fora, né? E muitas vezes todas as respostas e Lá tudo está dentro. dentro de você, Todas as vezes, né? né? Todas as vezes Deus está dentro de Deus nós, tá né? dentro de nós. Então é olhar para dentro, Por olhar para exemplo, dentro. uma coisa também que tem a ver com isso é pessoas que se foram da nossa vida, sabe? Que partiram para outro plano espiritual. Por exemplo, a minha mãe, eu perdi meu pai com 12, perdi minha mãe com 25 e os dois foram de câncer. Eu, assim, eu acredito que eu perdi eles muito cedo, pelo tempo de vida que eu tenho já, que eu tô com, hoje tenho 34, faz quase 10 anos que ele já faleceu, mas o tempo de vida que eu tenho ainda pra viver é uma saudade muito grande que dá você pensar, tipo, porra, eu vou viver a minha vida inteira sem poder dar um abraço na minha mãe e no meu pai. Só que daí veio a Umbanda. E a Umbanda trouxe essa energia pra dentro de mim. Hoje eu não preciso dar um abraço. Eles estão me abraçando todo momento, cara. E eu Com sinto certeza. isso, cara. Eu sinto o carinho, sabe? Aquele carinho, aquela emoção, aquela sensação. E antes eu não conseguia quando você não tem isso, você fica traumatizado, né, cara? Você fica, pô, pra Aham. baixo e tal. E hoje não. Hoje eu sinto, pra falar a verdade, eu sinto uma presença tão grande da minha mãe, do meu pai envolvido, assim. Talvez mais ainda do que quando tava presente. Por quê? Você não tá, às vezes você não tá perto. Agora, quando tá assim, você tá perto toda hora, cara, todo momento. Você consegue sentir isso, sabe? Então a religião, ela te dá um conhecimento libertador, assim. E isso aí, tudo isso é equilíbrio, né, cara? Equilíbrio, equilíbrio. Muito bem. Terminamos, Tosso? Terminamos. Aqui, ó. Minha Opa, amiguinha veio de novo, ó. maravilha. Uma hora e Aí a meia. gatinha me Aí, tá despedi aí, aqui. trabalhando na Umbanda. Diego, gratidão, meu irmão. Cara, eu que agradeço. Muito Foi muito axé, legal, cara. obrigado. Genial. Gratidão. Galera, quem gostou, pergunta. Quem gostou aí? Quem tá turminha Quem aí? gostou já compartilha, se inscreve no canal para não perder os próximos Inscreve aí, inscreve vídeos. no Ai, canal para fazer pergunta. Não perca os próximos episódios que vão estar ela gostou de morder minhas excelentes, costas aqui, ó. né? Pega ela. Tem melhorado ainda por cima, né? Nossa, ficou muito legal. Foi Vamos muito bom. tirar eles aqui para encerrar. Eles. Da próxima vez tem que trancar dentro de casa. Nada, tadinha. É. Pessoal, gratidão, muito axé para vocês, que o Lorum abençoe a todos, vocês que aguentaram o nosso papo aí até o final, mas acho que foi bacana para todo mundo, né? Gratidão, Diego, Bianca aí que tá com a gente também, nos bastidores, Rodrigo Tosso, nossa produção aí, né? Hoje deve ter dado certo o microfone, né? Hoje Mas tem um ajuste ou outro para fazer, mas vamos acertando, deu né? tudo certo no final. Gratidão, gente. Até o próximo episódio. A gente já vai ter novos convidados aí pra frente e melhorando a cada dia nosso canal aí, canal Áureo, melhorando nossos equipamentos, melhorando nosso cenário. Aí vamos ter condições aqui de estar transmitindo os nossos patrocinadores também com eficiência. Estamos no segundo episódio apenas, né? Então, um pouquinho de paciência aí com a gente, mas estamos fazendo o melhor, fazendo de coração, para que todos tenham informação gratuita, de qualidade, com pessoas maravilhosas assim como o Diego, que esteve aqui com a gente, saiu lá de Aguaí para vir aqui Com fazer prazer. esse episódio aí com a gente maravilhoso, que foi com essa história de vida linda aí que ele trouxe pra gente, né? Muito bom. Gratidão, Diego. Pode, se quiser se despedir do pessoal, fazer seus agradecimentos, a gente já termina. Galera, gratidão mesmo por todos vocês que ficaram até aí no final. E eu acho que uma palavra final é: a gente se encontra. A gente se encontra. Com certeza. Um dia a gente sempre Se se encontra. encontra. Axé. Muito axé.